Donald Trump não governa os Estados Unidos. Ele governa o estado permanente de tensão em que o país aprendeu a viver. Essa frase ajuda a explicar por que Trump continua sendo uma figura tão difícil de encaixar em qualquer definição comum de presidente. Ele não é apenas um governante. Ele é um fenômeno político, um centro de gravidade, um personagem que transforma qualquer ambiente ao seu redor em disputa, polarização e espetáculo. Em vez de se adaptar à política tradicional, Trump fez o contrário. Obrigou a política a se adaptar a ele. E é justamente por isso que sua volta ao poder não pode ser lida como uma simples continuação da carreira de um líder. Ela precisa ser entendida como a reativação de um método. Durante anos, Trump construiu sua presença pública muito antes de consolidar seu poder institucional. Ele se tornou marca, celebridade, provocador, empresário e rosto de uma ideia muito específica de força. Sua figura cresceu em cima da visibilidade. Quanto mais atenção atraía, mais forte parecia. Quanto mais contradição gerava, mais central se tornava. Trump aprendeu cedo que, na era da disputa constante pela atenção, vencer não significa parecer equilibrado. Vencer significa dominar o centro do palco. E ele fez isso de forma tão eficaz que acabou transformando a própria exposição em combustível político. Esse é o ponto de partida para entender por que o retorno dele ao poder parece, ao mesmo tempo, uma confirmação e um risco. Trump não chegou novamente ao centro da política como alguém que voltou para administrar discretamente uma agenda. Ele voltou como alguém que representa tensão, ruptura e confronto em estado permanente. Sua presidência não é apenas uma gestão de políticas públicas, é uma encenação contínua de poder. Cada decisão vira sinal. Cada reação vira parte da máquina. Cada conflito reforça a sensação de que o país está vivendo dentro de uma narrativa que nunca desliga. Mas o que parecia um retorno definitivo pode estar cobrando um preço que nem Trump consegue controlar. Essa é a parte em que a história deixa de ser apenas uma reafirmação de força e começa a revelar sua fragilidade. O mesmo estilo que o levou de volta ao centro da história é o mesmo estilo que pode estar corroendo a base da sua permanência. Trump governa como operador de ruptura. Ele não parece interessado em reduzir a temperatura do ambiente político. Pelo contrário, a temperatura é o próprio combustível da sua presença. Quando tudo está calmo demais, ele perde centralidade. Quando tudo está em conflito, ele ganha intensidade. O problema é que esse tipo de poder cobra um preço alto demais no longo prazo. Para entender isso, é preciso olhar para a construção da persona Trump antes da presidência. Ele aprendeu a transformar imagem em domínio. Transformou nome em símbolo. Transformou opinião pública em palco. E quando finalmente se consolidou como força política, trouxe para dentro da Casa Branca a mesma lógica que havia usado para construir sua carreira. Choque, atenção, confronto e demonstração constante de superioridade. A diferença é que, no governo, essa lógica deixa de ser apenas estilo e passa a ser sistema. E quando um sistema político é organizado em torno da intensidade, ele tende a produzir desgaste no mesmo ritmo em que produz lealdade. Trump não governa como administrador. Ele governa como alguém que sabe que o gesto importa tanto quanto a política, às vezes mais. Sua força está menos na promessa de estabilidade e mais na capacidade de dominar a percepção de movimento. Ele transmite a imagem de alguém que nunca está parado, nunca está recuando e nunca está aceitando ser empurrado para a margem. Em um primeiro momento, isso parece vigor, parece controle, parece um líder que não teme conflito. Mas, com o tempo, essa mesma postura começa a produzir outro efeito: cansaço. O país entra em estado de alerta contínuo. As instituições vivem reativas. O debate público se organiza em torno da próxima explosão. E a política vira uma espécie de ambiente de sobrevivência emocional. Trump está reconstruindo a América, ou apenas ensinando o país a aceitar a instabilidade como norma? Essa é a pergunta que atravessa todo o roteiro. Ela precisa aparecer como uma sombra recorrente, porque é ela que organiza o sentido da narrativa.
Não se trata apenas de perguntar se Trump faz bem ou mal. Isso seria superficial demais. A questão real é mais profunda. O que acontece com um país quando seu líder transforma o conflito em estado de funcionamento? O que acontece quando o choque deixa de ser exceção e passa a ser linguagem habitual? O que acontece quando milhões de pessoas começam a normalizar o fato de que política, nesse contexto, significa tensão permanente? Trump não governa sozinho no vácuo. Ele governa um país já dividido, cansado e altamente sensível a qualquer sinal de ruptura. E nesse cenário, sua presidência passa a operar como uma lente de aumento. Tudo fica mais intenso ao redor dele. Qualquer medida parece maior. Qualquer conflito parece mais decisivo. Qualquer derrota parece mais grave. Qualquer vitória parece mais explosiva. Isso faz parte da força dele, porque mantém a narrativa viva. Mas também faz parte da vulnerabilidade, porque o mesmo mecanismo que o sustenta o expõe constantemente ao desgaste. O retorno dele ao poder não trouxe apenas uma reafirmação simbólica, trouxe também um teste real. A economia, a inflação, a percepção pública e a relação com a promessa de prosperidade começaram a impor limites mais concretos à narrativa de força. O problema é que Trump sempre dependeu de uma boa parte da sua legitimidade estar ancorada na ideia de domínio. Ele se vende como alguém que sabe controlar o caos. Mas quando o custo de vida sobe, quando o debate econômico se torna incômodo e quando a aprovação em temas centrais enfraquece, a imagem de controle passa a ser cobrada pela realidade. E a realidade nem sempre respeita a performance. É nesse ponto que a história vira de verdade. O mesmo método que trouxe Trump de volta ao centro da história pode ser o que torna sua permanência mais instável do que parece. Essa é a virada mais importante do roteiro, porque ela transforma a arma dele em vulnerabilidade. O que antes parecia uma fórmula de sucesso começa a parecer uma engrenagem perigosa. Trump depende do choque, mas o choque permanente cria desgaste. Trump depende da polarização, mas a polarização constante corrói a ideia de governabilidade. Trump depende da centralidade absoluta, mas a centralidade absoluta torna qualquer oscilação mais visível e mais dramática. Ele vive de manter o país em estado de atenção máxima. Só que a tensão máxima também é saturação máxima. E quando a saturação cresce, a promessa política começa a perder nitidez. A reação pública acompanha esse processo. Trump continua concentrando atenção como poucos líderes conseguem fazer, mas isso vem acompanhado de resistência. Parte da população o vê como força, outra parte o vê como risco permanente, e até aliados passam a medir o custo político e econômico de sustentar o seu estilo. Isso é importante porque mostra que sua influência não é estável por definição. Ela precisa ser constantemente reativada. Cada novo embate reacende o personagem. Cada nova crise devolve energia ao centro da narrativa. Mas esse mesmo processo exige manutenção constante. E manutenção constante, em política, é sinal de desgaste latente. Governar pela ruptura produz uma presidência de atenção contínua, mas também de desgaste contínuo. Essa frase resume um dos maiores paradoxos do Trump político. Ele parece mais forte quando tudo está em ebulição. Mas a ebulição não é sustentável indefinidamente. Quanto mais ele mantém o país em estado de choque, mais difícil fica sustentar que isso é estabilidade. A imagem de vigor começa a se misturar com a de exaustão institucional. A promessa de controle começa a parecer dependente de um ambiente sem descanso. E, em algum momento, o próprio governo passa a depender do tipo de crise que deveria resolver. Isso cria uma tensão narrativa muito forte, porque o espectador entende que o poder de Trump não funciona apenas como liderança, funciona como vício de atenção. Ele precisa continuar no centro, precisa continuar provocando reação, precisa continuar redefinindo o clima político. E esse mecanismo, embora muito eficaz para gerar presença, também amplia a sensação de que o país está preso em uma dinâmica que não se encerra nunca. O conflito não é só o cenário, o conflito é o método.
Mas a parte mais perigosa de Trump não é o que ele faz no poder. É o que acontece quando ele convence milhões de pessoas de que viver em tensão é o normal. Esse é o segundo grande gancho de retenção do roteiro. Ele abre uma camada mais profunda e faz o vídeo avançar para além da política imediata. A pergunta deixa de ser apenas sobre a presidência e passa a ser sobre a cultura política criada ao redor dela. O que significa normalizar a instabilidade? O que significa transformar o conflito em linguagem padrão de governo? O que significa fazer um país inteiro acreditar que viver sob tensão permanente é apenas o preço natural da força? Quando um líder consegue mudar o que as pessoas consideram normal, ele vai além da política. Ele mexe com o imaginário. E isso é muito mais duradouro do que uma vitória eleitoral ou uma agenda administrativa. Trump não é só um presidente que governa em meio ao caos. Ele é um presidente que, para muita gente, ensinou o país a enxergar o caos como paisagem cotidiana. Isso altera a percepção pública de forma profunda. E quando a percepção muda, a política já não é mais debatida apenas em termos de eficiência. Ela passa a ser debatida em termos de sobrevivência emocional, identidade e pertencimento. É por isso que o fechamento precisa ser ambíguo e pesado. Trump devolveu força à América ou apenas a ensinou a confundir força com conflito permanente? Essa pergunta final fecha a narrativa sem encerrar demais. Ela funciona porque não oferece uma resposta simples. Ela devolve ao público a mesma atenção que sustentou o vídeo inteiro, mas agora em forma de reflexão. Trump pode ser lido como símbolo de retomada, como líder que recolocou energia no centro político do país, mas também pode ser visto como alguém que institucionalizou a disputa e transformou o confronto em hábito nacional. A diferença entre essas duas leituras é enorme, e talvez a verdade esteja em um ponto desconfortável entre elas, porque a grande força de Trump sempre foi conseguir existir dentro da tensão. Ele não apenas sobrevive ao conflito, ele parece se alimentar dele. Só que esse mesmo traço pode ser o que limita sua própria permanência. A política feita de choque constante não entrega descanso, não entrega resolução, não entrega necessariamente construção. Entrega intensidade, e intensidade, por mais poderosa que pareça, também desgasta. Ela cansa o país, esgota instituições e corrói a linha entre liderança e dependência de crise. No fundo, a história de Trump é uma história sobre como o poder pode se transformar em clima. Não apenas em decisão, mas em atmosfera. Não apenas em governo, mas em sensação contínua de tensão. E isso explica por que sua figura continua tão forte e tão controversa ao mesmo tempo. Ele não é apenas um presidente. É um sistema de reação. É um catalisador de conflito. É um personagem que modifica tudo ao redor porque ele próprio foi construído para viver na explosão constante da atenção pública. Talvez por isso ele seja tão difícil de definir. Trump não cabe em categorias simples porque ele se tornou mais do que uma pessoa. Virou uma forma de operar política, uma forma de absorver e devolver caos, uma forma de manter o país preso à própria ansiedade. E isso, ao mesmo tempo em que o fortalece, também o expõe. Porque quando um líder transforma instabilidade em método, o método precisa ser sustentado o tempo todo. E nenhum sistema de poder baseado em choque permanece forte para sempre, sem começar a mostrar sinais de fadiga. Trump segue no centro, segue ativo, segue dominando o espaço, segue convertendo reação em presença. Mas a pergunta que paira sobre tudo isso é se o país está vendo apenas a força de um líder ou se já entrou em um ambiente em que a própria força deixou de significar estabilidade. Talvez essa seja a parte mais inquietante de toda a história. O homem que prometeu romper com o sistema acabou ensinando o sistema a conviver com a ruptura. E quando isso acontece, a política deixa de ser apenas disputa de poder. Vira o retrato de um país que já não sabe mais distinguir força de conflito, liderança de tensão, governo de espetáculo. Trump não é apenas o líder que voltou. Ele é o lembrete de que, em certos momentos, um país pode se acostumar tanto à instabilidade que passa a tratá-la como normal. E quando isso acontece,
a crise deixa de ser o problema. Ela vira o próprio ambiente.